Beleza, galera, então vamos a mais um módulo aí, módulo inicial de termologia, né, um módulo de termometria e dilatação, ok? Então a primeira parte a gente vai estudar as escalas termométricas, né, que existem inúmeras escalas, mas a gente vai se ambientar ou se prender, se ater a três básicas, a Celsius, né, a Fahrenheit e a Kelvin. Na verdade, essa escala Celsius, muito utilizada aqui no Brasil, né, e na América Latina, a gente tem que os pontos fixos dela, o que são pontos fixos? Chamamos de fixo o ponto do gelo e o ponto do vapor. O que é o ponto do gelo? É a temperatura que a água vira gelo e o gelo vira água. E o ponto do vapor é a temperatura que a água vira vapor e o vapor, desculpa, vira água, ok? Então, esses são os dois pontos fixos, fixados em 0 e 100. Na verdade, existe um físico, né, o Celsius, que montou esse termômetro ao contrário, tá bom? Ele montou o termômetro com 100 sendo o ponto do gelo e 0 sendo o ponto do vapor, de cabeça para baixo. Então, congeladíssimo, cento e tantos graus, olha que estranho. E água ebulindo, menos não sei o quê. Então, vapor de água lá, temperaturas elevadíssimas, menos alguma coisa. Então, ele montou o termômetro de cabeça para baixo. Quem trouxe para a situação que a gente conhece hoje foi um físico chamado Linneu, né, que botou o 0 no ponto do gelo, o 100 no ponto do vapor. Por que ele fez isso? Porque a gente sabe que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas estiverem as moléculas de um corpo, maior vai ser a temperatura desse corpo. Então ele pensou em associar essa relação. Crescer valores de temperatura indica crescer a agitação das moléculas. Então ele botou dessa maneira, crescimento da temperatura relacionado ao crescimento da agitação das moléculas. Então, 0 é o nosso ponto do gelo, 100 graus Celsius o ponto de vapor. Um intervalo bastante razoável para a gente trabalhar. Já o cara chamado Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit, ele montou um termômetro com uma mistura que ele trabalhava em laboratório de água, gelo picado, sal e amônia. E ele também fixou para essa mistura a temperatura entre 0 e 100, tá bom? Mas aí, como a gente trabalha muito com esses pontos conhecidos da água e do gelo, né? Ponto do gelo e ponto do vapor, desculpa, a gente, quando pega o termômetro de Daniel, o termômetro de Fahrenheit, e bota em 0 graus Celsius, na temperatura correspondendo ao gelo virando água, né, a gente verifica que a indicação no termômetro de Fahrenheit equivale a 32. Então, para o mesmo grau de agitação das moléculas, o 0 graus Celsius, equivale no termômetro de Fahrenheit ao 32, tá bom? E do de 100 graus Celsius, que é o ponto de vapor, equivale ao Fahrenheit, o 212. Beleza? Então, se a gente botar o termômetro lá, a gente verifica isso experimentalmente. Já o Kelvin montou um termômetro em cima de que situação? Ele falou assim, eu não quero temperaturas negativas. Não quero. No meu termômetro não vai ter temperaturas negativas. Então, a ideia é assim, se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, o que seria não ter temperatura? Temperatura zero mesmo. Seria a temperatura da molécula parada. Uma temperatura teórica de eu parar a molécula. Aí alguém pode falar, professor, eu já fui num país que a temperatura é negativa. Tudo bem, meu filho, você já foi num país que a temperatura é negativa em Celsius ou em Fahrenheit. Em Kelvin, não. Kelvin seria a temperatura da molécula parada, ok ou não? E aí, se você pegar o termômetro de Kelvin e botar no gelo virando água, a gente verifica experimentalmente a temperatura de 273 kelvins. E na água fervendo, a temperatura de 373. Tudo bem? Beleza? Bem, então a primeira coisa que eu queria que você escrevesse aí, anotasse, né, é que a menor temperatura que um corpo pode atingir é o 0 Kelvin. Por isso, essa escala Kelvin foi conhecida como escala absoluta. O que é escala absoluta? É a escala que só tem valores absolutos, valores positivos, ok? Então, a menor temperatura que um corpo pode atingir é o 0 Kelvin, é o zero absoluto, ok? Beleza?